Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Café com a Ju. Hoje eu tô com um convidado super especial, Danilo Gatto, ele que é consultor, professor, especialista em inteligência artificial e vai tirar aqui algumas dúvidas da gente sobre esse tema. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Para mim é sempre uma excelente oportunidade aí de trazer educação e inteligência artificial para todos. Legal, perfeito. Bom, pra gente começar, eu queria que você contasse aí resumidamente como é que foi a sua trajetória até aqui, essa transição também para o mundo da inteligência artificial. Perfeito. Bom, então basicamente eu vinha de finanças, né, investimentos. Aham. Então essa daí era a área que eu atuava e inclusive foi uma coisa bem interessante porque eu tinha um canal em rede social, estava indo super bem, estava bem legal o seu trabalho e basicamente eu estava estudando para tirar uma certificação chamada CFP, né? Uhum. E chata pra caramba para tirar, inclusive. E eu lembro que eu estava me preparando para 2023, assim, já com esse plano, né? Ah, vou tirar o CFP, vou abrir uma carteira pública, né? Tava com esse plano Aham. assim e tal. Só que aí quando eu estava estudando para certificação foi quando eu encontrei um fórum lá, o pessoal falando, ó, vocês viram essa nova ferramenta de estudo, o ChatGPT? Eu falei, ah, deixa eu ver, né? E aí acabou que dia 30 de novembro o ChatGPT foi criado e dia 5 de dezembro eu criei minha conta. Então eu consegui pegar desde o início. E quando eu Uhum. comecei a usar o ChatGPT, eu falei, meu amigo, o que é isso? Né? Eu falei, cara, isso vai matar o meu trabalho como educador financeiro, Uhum. porque que era o trabalho que eu fazia em rede social, né? Eu ensinava as pessoas a investir. Então eu falei, Sim. cara, por que vão precisar aprender comigo se podem aprender com o ChatGPT, que sabe tudo de tudo, entendeu? E que daqui a pouco vai estar gratuitamente qualquer aplicativo de banco, qualquer celular, é só uma questão de tempo. Aí eu falei, bom, tem duas opções aqui, ou forçar a barra e ficar tentando achar ali uma interseção que funcione, ou talvez mudar para essa área. E eu sou da área de criatividade, eu sou Uhum. formado em design. Ah, Sempre foi o legal. que eu sempre gostei de fazer. Finanças foi meio que uma situação que surgiu na minha vida que eu É. aprendi a gostar, e só que não Aham. era assim a minha paixão, né? Aí eu Sei. falei, cara, tô com uma oportunidade para uma área muito boa, conversa muito com o que eu gosto de fato. E aí foi quando eu migrei para isso imediatamente. Então, em Uhum. dezembro mesmo, eu já comecei a fazer conteúdo a respeito. Aí eu abri um grupo de WhatsApp, eu até falei, acho que com você Aham. na Eu época, tô que um nesse monte de grupo gente até já. hoje. De vez em quando eu Exatamente, entro ó. lá pra ver o que vocês estão conversando. Exatamente, eu chamei É. várias pessoas que eu conhecia do mercado, empresários, e comecei Aham. a mostrar os resultados lá. E foi Uhum. bem interessante porque eu quis ser prático mesmo. Eu falei, eu não vou ficar só em teoria. Eu Uhum. quero realmente aprender no meu dia a dia como é que essas ferramentas podem ajudar. E eu Uhum. comecei a trazer para a prática mesmo, comecei a usar, comecei a fazer tudo que eu podia fazer e compartilhar no grupo. E aí Sim. lá mesmo eu já comecei a receber algumas mensagens do tipo assim, Danilo, você consegue vir aqui tomar um café? Entendeu? Porque eu acho que o que você está fazendo aí pode ajudar a minha equipe e tal. Aí eu, É. deixa eu ir lá. E aí foi assim que eu comecei a virar consultor sem querer. Né? Então, Uhum. começou a dar muito certo, eu comecei a fazer conteúdo a respeito, comecei a me especializar em cada vez mais ferramentas, eu ficava sempre acompanhando o que faziam fora do Brasil e tentava replicar aqui, então eu sempre tive uma abordagem muito prática. Quando eu Uhum. via qualquer caso de uso novo, eu queria eu mesmo replicar e ver se aquilo funcionava mesmo. Então, acabou que isso daí para mim funcionou muito bem, porque essa nova era de inteligência artificial generativa, que é essa aí que a gente está agora, né, de ChatGPT e Uhum. ferramentas, ela é muito prática mesmo, tá? Então, o que todo mundo quer saber, as empresas profissionais, é como é que eu uso isso no meu dia a dia para trazer algum tipo de resultado. E foi exatamente a experiência que eu tive. E soma-se a isso o fato de que já existia IA há muitas décadas, né? Desde os anos Sim. 50, só que era mais a IA preditiva, Eu que falo, meu era. pai, ele é professor de ciência da computação lá no Sul, e ele já, quando eu perguntei pra ele, né, sobre o que ele achava do ChatGPT e tal, ele falou assim, olha, Ju, sinceramente, eu já vejo isso, assim, há muitos anos já acontecer, de uma outra forma, né, então quando ele me falou isso, eu falei, cara, não, é que na verdade já existia, né, mas talvez não da forma que a gente tá vendo hoje, né. Perfeito, É. perfeito, é exatamente isso. Tanto que tem muitos profissionais que falam, mas eu já trabalho com IA há 30 anos, só que era uma IA diferente. Era essa Uhum. IA de modelos de aprendizado, de machine learning, né? Que você Uhum, treinava sim, dados, treinava. modelos de previsão, que você treinava com o comportamento de cliente para tentar prever qual seria o comportamento futuro. Então, era muito esse, era um conhecimento mais de TI, né? Mais do pessoal, assim, de realmente cientista de dados, programadores, normalmente grandes empresas tinham equipes para treinar modelos e fazer isso. Então não era Uhum. uma IA que eu e você, ou profissionais convencionais, usavam no seu dia a dia. A gente era mais impactado por ela, seja Sim. através de algoritmos de recomendação, esse tipo de coisa. O que mudou foi que em 2017 surgiu um paper novo do Google, que é o Attention is All You Need, que introduziu aí uma arquitetura chamada Transformer, que é o T do ChatGPT, inclusive. Entendeu? Hum. E aí foi graças a ele que as IAs começaram a conseguir entender contextos mais complexos e começar a conversar com você quase como se fosse um ser humano. E aí foi quando lançou o ChatGPT que deu o start de verdade na era da IA generativa, que é essa era de ferramentas. Então, Uhum. eu traço esse paralelo muito importante porque os profissionais de IA generativa,
eles têm praticamente 2 anos e meio. Não tem antes disso. Antes É disso era muito muito recente. rústico, não era, nem era considerado ainda tanto. Então, são áreas diferentes. É como se assim, é como se a IA preditiva e as outras que já existiam, era como os engenheiros que constroem o carro. E o conhecimento da IA generativa é para quem vai ser o piloto, né? Para quem vai Entendi. aprender a pegar aquele carro pronto e usá-lo para ter resultados. E não necessariamente uma coisa conversa com a outra. Então isso é muito importante, né? A gente ter essa divisão na cabeça, porque quando surgiu, teve muito conteúdo reciclado. Eu cheguei a ver, por exemplo, eu mesmo procurei, né, para eu aprender, e aí eu vi assim, fulano lançou um MBA de IA. Aí você olhar lá o conteúdo era assim, algoritmos, redes neurais, e você fala, cara, não é isso que a gente está querendo aprender, você quer aprender a usar Sim. ferramenta, né? Tipo, É. entender assim de LLM, mas não como construir mas assim, um pouco a parte técnica para como Uhum. você vai usar, né? Para trazer para o dia a dia, e não Uhum. tinha isso. Então muita gente acabou fazendo nesse meio tempo é, cursos ou aprendeu assim, Mas levou não, profissionais que era muito técnico assim, pós-graduação de IA, só que IA clássica, entendeu? aham, E não é o que as que não é pessoas a mesma queriam. coisa que Então, hoje. é muito importante você Entendi. ter na cabeça essa, que é a IA generativa, né? No uso para produtividade, para automação de processo, essa que todo mundo está querendo aprender. Legal. E aí, pensando, né, você mesmo está se beneficiando, né, dessa mudança nas IAs, o que você enxerga, assim, de principal oportunidade profissional nesse ramo hoje? Perfeito. Oportunidade profissional, você diz assim, uma área que a pessoa, se seguir essa área, vai ter Um um sucesso, sucesso, assim, tá? talvez, de Eu médio e diria, longo prazo, assim. perfeito. Eu vejo pelo menos duas, assim. Uma é o próprio consultor de IA que eu faço hoje. Até saiu matérias em revistas falando que é o primeiro early winner, né, de IA, porque o que acontece? As empresas começam a querer trazer, só que elas não têm tempo para aprender do zero, elas nem sabem por onde começar. Então, Tem elas estão tantas, né, precisando, hoje, né? estão precisando de alguém de fora para agilizar o processo. Fala, cara, não tenho tempo para eu ficar pesquisando, vou largar na mão de alguém aí, preciso de alguém que já esteja fazendo isso, já saiba como fazer para ajudar a guiar. Então, esse é um. E o outro é a pessoa que é capaz de implementar agentes de inteligência artificial, porque a gente pode falar sobre eles também, é uma tecnologia que está ganhando muito destaque esse ano e vai ganhar ainda mais nos próximos e vai ser talvez a coisa mais importante que as empresas podem estar olhando aí nesse ano e nos próximos. Então, o profissional também que sabe implementar agentes e administrar isso, ensinar pessoas a fazer, enfim, também é uma outra área que vai ganhar muito dinheiro, eu creio que nesse ano e nos próximos. Legal, e até o que eu ia te perguntar é sobre em relação às empresas mesmo, né? Uma empresa que quer hoje implementar inteligência artificial nos seus processos, como é que ela pode fazer isso de uma forma talvez mais acessível, assim? Como é que ela poderia começar? Perfeito. Isso daí que é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Que basicamente. Porque tem tantas É, IAs, né? Qual perfeito. delas talvez seria mais... Então, não é é porque é um processo que foi desenvolvido agora, né, nos últimos 2 anos e meio. Então, eu mesmo é, tive dificuldade ali de várias formas, tentei coisas diferentes até chegar num processo hoje que eu acho que funciona muito bem. Ele começa com aprendizado, né, e conscientização. Então, é você conseguir fazer algum tipo de palestra, workshop para sua empresa, para tirar as pessoas do zero e trazê-las para saber o que é IA, saber o que está acontecendo no mundo, as ferramentas, porque senão você não tem engajamento da equipe. Eu já tive empresa cliente que contratou 600 chat GPTs e aí 3 anos depois, desculpa, 3 meses depois tinham 100 pessoas usando. Entendeu? Então, por quê? Porque as pessoas não sabem. E essas que estão usando provavelmente estavam usando para besteira também, no geral. Sim. Entendeu? Então, por não saber o potencial das ferramentas, como usar, não adianta você querer, pessoal, contratei chat GPT para todo mundo. Pessoal, a partir de agora eu quero ver IA. As pessoas não vão saber, entendeu? Sim. Então, a primeira coisa quando eu vou em qualquer empresa, eu falo isso. Vamos fazer um workshop, eu até chamo de ativação de IA, né? Que é para realmente você pegar todo mundo e é um workshop bem prático. Eu entro em várias ferramentas na hora e mostro, isso aqui é de agente, isso aqui é de automação, isso aqui é de imagem, isso aqui é de vídeo, isso aqui é de avatar, e mostrando o que que tem de estado da arte em cada coisa. Porque quando você mostra acontecendo ao vivo, as pessoas veem o nível que tá, e que também não é nenhum bicho de 7 cabeças você usar, impressiona. Eu até Sim. brinco que quando eu dava palestra de finanças, você termina a palestra e pessoal, legal, quando dá Entendi. de IA, as pessoas ficam meio que Chocadas, batendo né? palma, assim, meio que tendo crise existencial, sabe? Porque a maioria não sabe o nível que tá, porque já tá no nível meio ficção científica, entendeu? E aí sim eu brinco que o jogo começou, que de fato agora as pessoas estão preparadas para começar a trazer. Aí entra duas verticais, né? Uma de capacitação, porque a empresa consegue usufruir da IA generativa no seu máximo potencial quando Sim. todo mundo sabe usar. Desde o estagiário até o CEO, todo mundo entende a tecnologia, usa as ferramentas, é que nem computador. Né? Não adianta, computador só o CEO tem. Não, todo mundo tem que ter, porque Sim. aumenta a produtividade de todo mundo. Então, todo Exato. mundo tem que saber usar. Então, de um lado, tem treinamentos contínuos, né? Porque aí começa a entrar problema também de cultura, de hábitos das pessoas que aí não engajam, não querem usar, aí você tem que Sim. ficar. Então tem um trabalho longo aqui
e do outro lado vem a consultoria de processos mesmo, né? Quais Uhum. são os processos principais da empresa hoje que são oportunidades ou que estão impedindo ela de crescer, entendeu? Gargalos, talvez. Uhum. E aí você começa a ver qual deles dá para você implementar ferramentas específicas para facilitar nesses processos. Legal. Então, esse caminho funciona muito bem. Então, conscientizar todo mundo primeiro, porque senão você não tem engajamento, não adianta já Sim. querer empurrar a goela abaixo, e aí depois você pode seguir em dois caminhos, um de continuar capacitando as pessoas continuamente, e o outro de identificar processos e atividades na empresa que, se potencializados por IA, podem levar para outro patamar. Legal, que é muito isso, né, também, as pessoas falam no chat GPT, mas às vezes não sabem usar ele da melhor forma, né, fazendo as perguntas certas, né, que tem aquelas Perfeito. coisas que o chat, assim, eu uso para fazer roteiro, assim, eu não sou especialista, né, mas eu lembro que no começo, quando eu ainda não entendia exatamente como usar, ele alucinava muito, assim, né, então Sim, ele inventava informação que não existia, né, inventava dado, e isso eu é tinha que engraçado. ficar lá conferindo no início, né, então acho que muita gente, às vezes, fica com o pé atrás, às vezes, de usar, porque às vezes testou uma vez e aí não soube usar direito, inventou algum dado, falou, esse não presta, né, isso aqui. Isso é um pensamento muito perigoso, né? Mas que muita gente tem. É. Que na verdade eu vejo às vezes que eu acho que internamente é meio que uma preguiça barra ou resistência barra medo de aprender coisa nova. Então a pessoa, eu vou dar uma chance. Aí É, joga lá, respondeu errado. Ah, respondeu errado, então deixa pra lá, não funciona. não vale a Enquanto que ao pena. invés de você continuar usando, e o chat GPT particularmente, para mim é a ferramenta mais útil de todas, 100%. Entendeu? Eu Então, por virei exemplo, totalmente dependente. não, você não viu? Eu tava conversando com ele no caminho pra cá, Poucos anos, entendeu? né? Agora no carro, batendo papo com ele. Porque É. o que acontece? Você começa por ele, aí as pessoas falam assim, ah, o ChatGPT é o básico, deixa eu ir pro mais avançado, aí você vai para outras ferramentas. E depois você volta para ele, porque ele continua sendo muito útil. Porque ele Uhum. é quase que o Jarvis lá do Homem de Ferro, sabe? Ele é teu ajudante Aham. para tudo. Ele te Sim. ajuda com coisas para a vida, com mentoria, com ensino. Até quando você está usando ferramentas complexas e começa a dar problema, você leva para ele, ele sabe te ajudar a corrigir. Então, eu tive até uma pessoa que me perguntou um tempo desses, ah, Danilo, quantas horas por dia você usa o ChatGPT? E eu diria que não é hora por dia, eu diria quantos chats por dia você abre com ele, entendeu? Eu acho que é Uhum. uma forma de mensurar melhor, e são vários, sabe? O tempo Sim. todo vem uma ideia na minha cabeça, eu abro e começo a falar com ele, e eu falo muito mais do que eu digito, eu uso muito mais o modo Aí você usa digitado, o o modo modo de ditado, não falar. de É, voz. Porque o de o voz ditado, o ditado, é que você fica gravando e depois ele transcreve e manda. Eu uhum. uso muito, assim, eu converso como se estivesse falando com uma pessoa. Entendeu? Tanto que quando eu dou treinamento, o pessoal fica, pô, eu achando que precisava de um monte de técnica, de engenharia de prompt, né? Porque eu falo, bom, vamos lá, vamos ver. Eu pego o microfone e falo, e aí, pessoal, você fica falando com ele como se estivesse falando com uma pessoa. Eu falei, mas é isso, é isso. É, A IA tá indo para esse ponto de ela ser cada vez menos complexa, ela ser simples, né? Natural de usar. sim. Vai chegar, assim, eu chuto que vai chegar num ponto também que você não vai precisar ter quase nenhum conhecimento para usar, assim, né? Você vai falar exatamente que nem uma pessoa, vai falar de qualquer forma e ela vai acabar conseguindo entender o que você quer, né? Hoje já é mais ou menos assim no chat GPT. No passado não era, como você falou. No Então. passado, se você dissesse assim, ah, me fale sobre a chuva de meteoros de 2014, ela dizia assim, ah, sim, foi um evento aterrador, o pescador João viu o céu escurecer. Aí ele começava a inventar uma Sim. história que você ficava tipo assim, É, cara, aconteceu mesmo isso, né? é, E não aconteceu, ele mente com sim. uma contundência bizarra. Então É tem que engraçado conhecer a isso. ferramenta para usá-la da forma correta. Legal, muito bom. Bom, seguindo nessa linha também, o que que você vê assim como principais mudanças que a IA vai causar tanto na economia quanto nas profissões? Que eu acho que é uma pergunta assim do milhão das pessoas quais são as profissões que vão ser mais impactadas, né? Você até falou, né, que a sua transição foi muito motivado por isso, né? Eu como educadora financeira escuto essa história assim, eu já fico assustada. Mas eu entendo completamente que é uma tendência que as coisas vão ficar muito mais automatizadas e o conhecimento vai ter muito mais acesso para as pessoas de uma forma muito mais fácil. Mas como é que você vê essa evolução e como a Perfeito, gente pode se adaptar também, né, para perfeito, isso? perfeito. Bom, primeiro, começando pelas profissões, porque depois que elas impactam na economia, né? Então, nas profissões o que acontece todas vão ser impactadas, severamente impactadas, é só uma questão de tempo para cada uma. Só que o que acontece, tem coisas que a IA consegue fazer com mais proficiência e mais precisão agora já, e tem outras que ela ainda está errando e por ser complexa ainda não faz tão bem. Então, por exemplo, quais são as profissões que estão mais impactadas hoje? Aquelas que atuam com o que a IA já está fazendo muito bem. Então, por exemplo, texto, imagem, vídeo, entendeu? Roteiro, sabe? E que não possuem uma proteção de lei, né? De legislação. Então, por exemplo, o Uhum. advogado tem muita proteção, entendeu? Embora o trabalho dele na teoria já pudesse ser muito feito por um IA e às vezes muito Sim. melhor do que muitos advogados, né? Os que eu ensinei, assim, os caras falam, cara, ele faz Sim, melhor do que eu a IA faria, resolve todo o entendeu? Faz melhor do processo, que eu faria, entendeu? Eu é. tô aqui fazendo porque, né?
por exemplo, terapia. Já está saindo estudos que a IA é uma terapeuta sensacional. As pessoas estão adorando fazer terapia com IA. Entendeu? Só que, pô, tem legislação, não é simples assim. Não dá para sair largando todo mundo fazendo terapia com IA. Então, Sim. no geral, são essas. Acho que atuam com o que a IA já faz muito bem e que não tem uma barreira ali para proteger. O que está começando agora é voz. Está começando a surgir os modelos ali que conversam muito bem por telefone, seja por ligação de telemarketing, seja recebendo ligação. Então agora quem está na fila aí de ser impactado é todo o pessoal de telemarketing, Eu entendeu? imagino. Então, no geral é isso. Ó, quem já foi impactado? Ilustrador, narrador, roteirista, praticamente toda a suíte de marketing, assim como um todo, já está Sim. na linha de frente, né? Eu sou designer de formação, então eu consigo ver que o designer hoje, ou ele aprende a usar e tem um resultado, ou ele não aprende e vai sumir do mercado. Não Sim. tem outra opção. Entendeu? Então, primeiro isso. Aí o que acontece? A cada novo avanço que você tem nas ferramentas, em termos de precisão, em novos casos de uso que ela libera, aí outras profissões começam entrando no jogo, entendeu? Que é, por exemplo, agora o que acontece? A IA está começando a falar no telefone, então agora é o pessoal do comercial que está começando a ser impactado. É. Então, principalmente Uhum. quem faz SDR, né? Eu imagino isso, É, né? Porque a IA tendo todas as informações de quais são os argumentos, por quais caminhos ela consegue ir, dependendo do que a pessoa fala, né? Uma capacidade de raciocínio, às vezes, maior que a própria pessoa, né? Não vai acabar isso não, aí e ela não também, tem vergonha, ela não cansa. Quando eu trabalhava com vendas, eu já né? fiz muita ligação fria. Eu acho que na época que eu trabalhava com investimento, seguro, planejamento financeiro, eu cheguei a fazer mais de, sei lá, acho que 20 mil ligações frias. E é horrível fazer ligação fria, É. né? Que você liga, é cansativo, o cara te trata mal, aí você procrastina, aí não quer. É o que toda equipe de vendas passa. Porque quanto mais ligação você faz, mais você vende. Só que para fazer ligação é um negócio penoso. A IA não tá nem aí. A IA você Uhum. pode xingar ela à vontade, ela vai te tratar super bem e vai ligar pro outro, não vai esquecer, não vai gaguejar, não vai, sabe? E aí, ou seja, quem faz essa venda mais simples, seja a venda assim de estar no site só para responder umas dúvidas e tirar pedido, ou essa aí de contato inicial, qualificação para passar para o closer, esse daí já está na cara. E aí vem uma coisa importante, porque você falou aí de educador financeiro. Uma coisa importante é sua conexão com o público. Então, por Uhum. exemplo, o fato de você ter uma marca sua, né, o teu rosto, pessoas confiam em você, isso vai te proteger por bastante tempo, entendeu? Então, Uhum. isso é uma coisa que Sim. vale muito a pena dedicar, como é que eu posso dizer, tempo e recursos para fazer isso melhorar, porque quem tem audiência, a Virgínia nunca vai passar fome, entendeu? Sim. Nem o Bruno Perini, nem o Primo Rico, porque se Uhum. amanhã o mundo for crochê, eles aprenderem a falar de crochê, vai ter gente que vai lá seguir eles e continuar comprando produtos deles, entendeu? Então, Sim. isso é uma proteção, mas não é proteção pelo meio deles, é proteção pela marca que eles criaram, a marca pessoal. Sim. Então, isso é uma Exato. coisa importante. É a questão da credibilidade, né? Acho que é muito isso também, Perfeito. né? Porque a IA pode até, talvez, ensinar muito melhor que eu, né? Mas aí, se a pessoa tem já essa conexão comigo, né? Não sei. Perfeito. Eu fico esperando que talvez. Não, Claro que eu vou me adaptar, né? sim, Mas, sim. assim, eu fico pensando muito sobre isso, assim, Não, isso é uma também. realidade, porque eu acho que, aí, indo para a economia, o que que eu acho que vai acontecer? Primeiro, vai ter desemprego em massa. Uhum. Infelizmente, eu acho que isso é uma coisa que não dá para fugir. Inclusive, eu vou fazer um post sobre isso hoje, porque saiu uma notícia ontem, ou anteontem, que o Dario Amodei, que é o CEO da Anthropic, que é uma das maiores concorrentes do ChatGPT, que tem o Uhum. Claude, né, que muita gente usa também, Sei. ele falou, cara, de 1 a 5 anos, a IA vai eliminar 50% dos trabalhos de escritório, principalmente os de entrada, né? O pessoal que é analista, sabe, que é assistente, esse falou, Uhum. esses aí já vão ser eliminados. Ele falou, e eu acho que o governo deveria parar de ficar adocicando as notícias. Ah, não, a gente vai ficar tudo bem, porque não vai. Ele falou, Não isso vai, vai né? acontecer e vai acontecer, e eles deviam estar se preocupando com isso, deviam estar alertando as pessoas, entendeu? Então eu concordo. A primeira coisa que a gente vai ter vai ser isso, né? Talvez ali um desemprego, aí eu acho que vai ter uma grande correria de governo tentando criar subsídios, tentando criar lei para tentar proteger as pessoas e tal. E vai ter uma adaptação no final, porque de um lado a IA tira emprego, mas ela também barateia e aumenta a produtividade de tudo. Então, na teoria, né, com o tempo, comida, segurança, saúde, tudo vai ficar quase de graça, porque ela aumenta Vai muito a reduzir os produtividade, custos, né? entendeu? Porque Uhum. o cara está fazendo com todas as áreas, né? Por que vai Uhum. ter desemprego? Porque ela faz muito mais barato do que aquelas pessoas. Isso vai ser para tudo. Só que a questão toda é a transição até chegar lá, porque eu acho que isso não está sendo muito bem planejado. Então, É. eu acho que vai ter um período ali um pouco complicado, entendeu? Mas depois, assim, quando tudo se organizar, a gente vai para um novo modelo econômico que já existe até estudos sobre isso que falam que é a Uhum. economia pós-trabalho, né? Que é tipo, Uhum. como vai ser quando não precisar mais do trabalho das pessoas de fato. E é aí que vem uma Uhum. coisa importante, né? Que eu penso que tudo que vai continuar gerando recurso tem a ver com
o que o ser humano tem de fraqueza biológica, assim, de coisas que a gente gosta de fato. Por exemplo, biologicamente, a gente gosta de ter contato com outras pessoas. Sim. Então, isso daí é uma coisa que ainda vai ter negócio. Eu vi um tempo desse um cara falando no podcast que ele era contratado para jogar um jogo com um cara lá muito rico, entendeu? Ele dava um salário para ele para ficar jogando o jogo junto. É uma coisa que aí ela não vai substituir. Futebol. Eu não quero ver um jogo de robô, pelo menos na minha geração, né? Pode ser que as Uhum. gerações futuras queiram, mas a minha não, a gente quer ver jogo de humano ainda. Então, Sim. pessoal do entretenimento, futebol, experiência, turismo, sabe? Tudo isso vai ser onde vai estar, imagino que as profissões ali do Sim. futuro, né? Coisas que a gente nem imagina hoje, mas que no futuro vão ser profissões mesmo. Você vai pagar para pessoas fazerem aquelas coisas para você, entendeu? Sim. Então é uma questão de estar olhando para o mercado. Então, para mim, eu acho que uma das maiores habilidades hoje é entender o que está acontecendo, estudar o que está acontecendo para poder ver para onde o mercado está indo, porque você consegue se adaptar a tempo. Porque as Sim. pessoas demoram para aprender. O chat GPT está há 2 anos e meio e até hoje Sim. tem gente que nem usa, entendeu? Então isso é Sim, uma exato. força a favor de quem está atento. Porque você tem tempo tranquilamente ali para se preparar e melhor, direcionar a tua carreira para outro lado, né? Ou se adaptar ao que está acontecendo, entendeu? Sim. Então é a minha recomendação. Com certeza, legal. Até eu tava conversando com meu noivo, que ele é publicitário, né? Ele trabalha com fotografia também. A gente tava conversando que, cara, acho que o que vai sobrar, talvez, de fotógrafo vai ser fotógrafo de casamento Perfeito, e de evento. É eventos. isso aí, é isso aí. Você não quer Porque inventar, né, no teu casamento, você quer não, é realmente falar, né? exatamente o que eu vejo, até assim, que você falou da evolução, né, das IAs de geração de imagem também. Já tem marca fazendo suas campanhas 100% com IA, ou seja, o ator já não está sendo mais chamado, a não sei que seja uma personalidade, mas até a Perfeito, é que aquilo que a gente personalidade dá falou, para fazer entendeu? também. Mas é isso que eu falei, pra ela é muito bom, né? Que ela vende o clone dela, Ela entendeu? vende a Sabe? imagem dela e aí ela não Perfeito. precisa Não nem precisa estar nem lá trabalhar, exatamente. presencialmente, né? Isso é uma loucura. Perfeito. Bom, mas vamos evoluir também. Falando sobre o ensino também, nas escolas, nas universidades, né? Porque, assim, eu vejo que já é uma pauta, né, muito forte, principalmente nas escolas, que já tem alunos que usam o ChatGPT para fazer a tarefa de casa, né, para escrever trabalho, e alguns trabalhos ainda conseguem identificar quando é GPT, mas dependendo se a pessoa já é um pouco mais ligeira também já não identifica nada. Como é que você... Eu sei que também é outra pergunta do milhão, mas como é que você acha que vai ficar essa situação da educação? Como é que talvez as escolas e universidades vão ter que se adaptar para isso? Perfeito. Eu acho que vai ter que ter uma reestruturação geral, Uhum. tá? Porque não adianta você querer tentar ficar adaptando o modelo antigo para coisa nova. Porque, por exemplo, eu já vi muita gente falar assim: mas as pessoas não vão mais aprender a escrever. Aí a pergunta é: mas será que precisa saber escrever para o futuro? Ou será que precisa você saber ler e analisar o que a IA escreve? Porque é isso, né? Mas as pessoas não precisam mais, não vão mais aprender a fazer equação na mão, mas precisa. Quem é o consultor financeiro hoje que pega lá a fórmula e fica fazendo na mão, que não usa a HP ali para fazer, entendeu? É um É. recurso que chegou, sabe? Então, o que eu penso você tem que entender o que vai ser realmente útil no futuro e preparar as pessoas para isso. E sobre formas de ensino, pô, eu fico meio pensando que tem muita coisa óbvia, né? Pô, se você manda a pessoa fazer uma tarefa de casa, ela vai usar o ChatGPT, então o que você está querendo ensiná-la? Você está querendo ensinar a pessoa a escrever? Então o exercício vai ter que ser na hora, na sua frente, na sala mesmo, entendeu? Põe o celular embaixo da cadeira, todo mundo, papel e caneta e faz uma redação aí. Aí o que for para casa é outro tipo de exercício. Aí eu quero ensinar e analisar a capacidade dessa pessoa de montar uma apresentação coerente. E aí eu vou pedir, vou dizer, ó, use o ChatGPT, use o que você quiser, mas saiba que a minha régua para análise vai ser muito alta, porque eu sei que você está usando IA, então eu não vou esperar coisa aqui meia boca. E segundo, vocês vão ter que vir aqui na frente e apresentar para todo mundo, para eu poder Uhum. garantir que você aprendeu aquela situação. Porque, como eu falei, as pessoas falam assim: a IA vai emburrecer as pessoas. Eu penso que a IA vai emburrecer quem já tem propensão para isso, entendeu? Quem é aquela pessoa que já gosta de ficar procurando atalho para tudo. A IA vai facilitar para ela, entendeu? A mesma pessoa Sim. que hoje compra a resposta, entendeu? Agora, para quem quer aprender realmente, entendeu? Cara, não vai muito pelo contrário, vai deixar a pessoa muito mais inteligente, sabe? Então, o que já acontece hoje? Teve uma escola na Nigéria que saiu um resultado do estudo que foi bem bacana, que eles separaram o grupo de forma aleatória em dois grupos, Uhum. um que ia continuar aprendendo normal, que era o controle, e o outro no qual eles iam ter, após as aulas, 2 horas de intervenção, né, com o chat GPT e um professor. O que aconteceu? Em 6 semanas, esses que tiveram intervenção aprenderam o equivalente a 2 anos de aprendizado. As notas aí foram muito superiores às dos outros. E olha que ainda foi assim. Foi um negócio feito de forma precária, porque eram crianças que às vezes tinham que trabalhar à tarde, ou que não conseguiam ir para a escola porque estava inundado, sei lá. Então ainda teve muita falta ali, e o gráfico de resultado estava apontando para cima ainda, cortado aqui assim, mostrando que se continuasse a intervenção, Uhum. talvez ficasse ainda pior. Então chega num ponto que, se o teu filho estudar em uma escola que não usa IA de forma correta no aprendizado, ao invés de ficar demonizando, falar assim, cara, como é que a gente integra?
Vamos entender o que Sim. ela pode fazer e vamos tentar integrar isso para personalizar, sabe, para fazer exercício. Ele não vai conseguir competir com uma criança que estuda, entendeu? Vai abrir assim uma boca de jacaré bizarra, assim. As crianças que estudam na escola que usam IA de forma correta para personalizar o ensino, sabe, de forma adequada, né? Não é só, não, não, de forma adequada. É, sistemas, ferramentas, aplicativos voltados para isso, professores voltados para isso, não vai ter comparação com a criança que não usa. Inclusive tem uma mulher que eu sigo no Instagram, que ela tem um perfil chamado Future of Education, e ela mostra lá uma escola nos Estados Unidos que ela tem, que é assim, a criança chega no início da escola, primeiro é positividade, energia. Então eles vão com as outras crianças, fazem Uhum. exercício, falam umas coisas legais e tal. Aí eles têm 2 horas só com os seus tutores de IA. Cada um se fecha com o seu computador, lá tem um sistema que tem as tarefas que tem que fazer no dia, aí avalia, aí a direciona. E aí o que acontece? Cada um já começa, a própria IA, a ver o que cada um gosta. Então tem um lá que está, sei lá, no fundamental, mas com a matemática de vestibular, entendeu? Entendeu? Então ela já vai direcionando o que cada um gosta e vai dando relatórios para os professores. Olha, esse aqui tá caindo a performance dele. Então, ó, esse aqui, ele gosta muito de matemática, mas tá ruim em geografia. Posso voltar, focar mais em geografia para ele? Pode. Então vai ficando muito personalizado o ensino. E fora que Uhum. a criança pode, na hora, ficar tirando dúvida. Ela não tá numa sala de aula com vergonha de Sim, perguntar. Aí são exato. 2 horas. Depois dessas 2 horas, o resto é tudo coisa social. Entendeu? Então é esporte, como montar uma startup, coisa de criatividade, interações, entendeu? Então eu vejo muito isso como a escola do futuro, de fato. Uhum. Né? E aí você acha que a criança que tá lá na escola, que tá fugindo do chat GPT, vai concorrer com essa? Fora que esses negócios de identificar ChatGPT em trabalho de escola é tudo papo furado. Não dá, é impossível. Aham. Entendeu? Tem gente pegando livro antigo, jogando nesse detector e o detector dizendo que é 99% de A. Não dá, é Esse não impossível. tem como ter certeza, né? Perfeito. É verdade. Não, muito legal. Eu sou bem, assim, otimista com o futuro, na verdade, sabe? Eu vejo, assim, que a humanidade, ela vai estar sempre em evolução, né? A gente querendo ou não. E a gente vai ter que se adaptar, né? O futuro vai chegando e as coisas vão Perfeito. evoluindo e cada vez mais rápido, né? Inclusive. Certeza. E você até falou, né, de criatividade, né, das crianças e tal. Você vê a IA como uma ameaça à criatividade? Não, não vejo. Porque o que que eu penso? Todo mundo que cria alguma coisa está criando por algum motivo. Seja porque sente satisfação em criar aquela coisa. Né? Então, por Uhum. exemplo, pô, eu fui músico também profissional por 10 anos, até vim para São Paulo por causa de uma banda, inclusive, Que na época, legal. e aí designer. Então, sempre trabalhei com arte e criação no geral. E muitas vezes você está fazendo por você mesmo, porque você gosta de ficar ali na tua casa tocando guitarra, sei lá, ou fazendo qualquer coisa. É Uhum. uma coisa que você gosta. Outra coisa, você também gosta às vezes de expor sua arte para outras pessoas, entendeu? Então, fazer e aquelas pessoas consumirem tua arte é uma coisa muito bacana. Então, no geral, você cria arte por algum motivo. Você não cria arte só por criar, entendeu? Porque é uma obrigação, tenho que hoje fazer uma arte. Não, você cria por. Então, quem gosta de criatividade por criar, porque tem alguma coisa que quer passar, alguma mensagem que transmitir, vai continuar fazendo isso. Só que vai ter muito mais recurso. Então, por exemplo, se vier na minha cabeça agora uma história, um quadrinho que eu gostaria de fazer, antes eu não conseguiria, eu não vou ter tempo de desenhar, Uhum. às vezes a pessoa não sabe desenhar, agora ela vai poder pegar a IA e ajudar, e a IA vai criar por ela, vai ajudar, entendeu? Só Uhum. que a pessoa ainda quer ter controle, porque ela que quer trazer aquilo para o seguidor, aquela mensagem, entendeu? A IA vai poder fazer. Você vai poder dar Uhum. play e ela gerar uma história, só que quem vai usar isso não são os artistas, quem vai usar isso é empresário que está querendo fornecer para consumo como um todo. Então, o artista mesmo, aquela pessoa que quer se expressar, ela vai continuar usando a IA para isso, ela vai continuar sendo criativa, entendeu? E Uhum. fora que, quando você comoditiza alguma coisa, né, uma coisa começa a virar muito simples de todo mundo fazer, as pessoas começam a esperar coisas cada vez mais criativas, né? Então, Uhum. só vai aumentar o nível. Então, por exemplo, hoje, você fazer uma revista em quadrinho, né, bem desenhada, bem ilustrada, é um diferencial. Daqui a pouco todas vão sair assim. Então o diferencial já vai ser talvez uma história diferente, talvez não só a história. Agora é uma revista que se você botar o óculos, as pessoas vão começar a exigir Uhum. cada vez coisas mais complexas, entendeu? Conforme o que é complexo hoje vai se tornando básico. Então é aí que vai entrar a criatividade, né? Com certeza. Muito bom. Bom, vamos falar agora um pouquinho de dicas práticas. Eu sei, a gente está aqui conversando, né? Não tem um computador aqui para a gente mostrar nada, mas se você pudesse dar uma dica prática, assim, para quem quer usar a inteligência artificial para ser mais produtivo no dia a dia. Perfeito. Primeira coisa, aprender a usar o ChatGPT. Ele, para mim, é o beabá, é o básico, é o curso de informática. Entendeu? Uhum. Pega o ChatGPT e vira ele do avesso, aprende a usar e usa. Começa a usar todo dia. Cara, o uso correto do ChatGPT é todo dia, algumas vezes por dia. Entendeu? Ou várias vezes por dia. Ele vai te ajudar com qualquer coisa que você queira fazer. Entendeu? Começa a conversar com ele, começa a testar os limites. Né? Tem uma ideia, tenta, vê lá se ele consegue fazer ou não. Você vai começar a apanhar, ele vai te enganar de Uhum. vez em quando. Aí é assim que você vai começando a aprender como usá-lo. E ele vai até te ajudar a usar outras ferramentas. Porque o ChatGPT hoje é para quem eu pergunto. Quando, por exemplo, eu penso assim, cara, eu quero fazer tal coisa.
eu vou lá com ele e falo, ó, ChatGPT, eu queria fazer tal coisa, assim, assim, assado, eu queria resolver tal problema. Como você solucionaria? Ele vai lá e começa a te puxar, olha, tem a ferramenta que faz isso, tem uma IA que faz isso, aí você começa a aprender outras coisas, entendeu? Então, ele é como se fosse um grande tutor, um grande mentor que você tem. Uhum. E aí, o segundo passo é listar suas atividades do dia a dia. Eu acho que hoje o uso de IA, ele ainda está muito segmentado por atividade. Entendeu? Quais são as atividades do seu dia a dia como criador de conteúdo? Ah, eu tenho que pesquisar notícia, eu tenho que montar apresentações, eu tenho que estudar, né? Eu tenho que Uhum. entender esses novos conceitos, eu tenho que estar atualizada, né? Então, você vai colocando quais são as coisas que te tomam tempo no dia a dia. Ó, todo dia eu tenho que ficar entrando em vários sites de notícia, então isso é uma coisa que não toma tempo. Todo dia eu tenho que criar roteiro, outra coisa que não toma tempo. Todo dia eu tenho que gravar vídeo. E aí, para cada uma delas, você busca quais são IAs que poderiam te ajudar. Entendeu? Então, Uhum. por exemplo, hoje já tem IA que você pode fazer automação para trazer notícia para você já mastigada, que já pode até fazer o roteiro, você pode fazer um avatar seu para criar conteúdo quando você não puder gravar, que, Esse aí eu tô sabe? louca pra fazer. Não, é o que eu mais faço lá. Se você olhar no Instagram, tem um Você monte de conteúdo com avatar tem lá, vários entendeu? vídeos. Entendeu? Então, já É. tá no nível que, dependendo da forma que você faz, você não consegue mais dizer a diferença, entendeu? Tanto que Uhum. o pessoal, às vezes, pega uns vídeos de avatar, mas fala assim, ah, só se tem um avatar aí. Só que já teve pessoas que pegaram vídeos reais meus e falaram, só não gostei desse seu avatar. Eu falei, meu amigo, Nossa, aí não não é é avatar, não. Avatar, Vocês já né? estão chutando, vocês já não sabem mais quando é e quando não é. Entendeu? É. Então, é isso. Eu acho que o uso correto da IA é você estar constantemente encontrando novas tarefas do teu dia a dia que antes te tomavam muito tempo. E a IA começa a te ajudar a executá-las mais rápido e continuar ativamente buscando as próximas, entendeu? Então, por exemplo, eu estou nessa situação. Eu já otimizei um monte de coisa no meu dia a dia, atendimento ao cliente, montagem de proposta para eu faço reunião hoje, já tem uma automação que grava a reunião e já monta a proposta, adiciona no meu CRM e já me manda assim, tá aqui a proposta para esse cliente. Eu só olho, corrijo e mando para ele, entendeu? Que antes era uma coisa que me tomava muito tempo. Uhum. Entendeu? Então, um monte de coisas. Eu continuo procurando as próximas. Por exemplo, hoje o que me toma muito tempo é criar conteúdo. Então, Uhum. hoje eu estou, nesse momento, desenvolvendo diversas automações e formas de ser muito fácil para mim. De eu ter, por exemplo, automático, pelo menos uns 2, 3 posts por dia em várias redes. E aí, o que eu quiser fazer, eu vou lá e faço. Mas se algum dia, por exemplo, eu quiser passar o dia inteiro dando treinamento para a empresa, eu sei que vai sair 3 posts, 2 posts meus lá com o meu Uhum. avatar, falando que ninguém vai saber que sou eu, entendeu? E tá lá. Aí qual que vai ser a próxima tarefa que vai estar me tomando tempo? Aí daqui a pouco eu vou procurar qual é essa também. Então, para mim, essa é a Legal. forma correta de usar. É, primeiro, aprender o ChatGPT, que ele é o beabá, e depois ficar buscando as atividades que te tomam tempo e vendo se tem IAs que conseguem resolvê-las. E se aquela tua atividade principal não tiver uma IA que resolve, vê as outras que te tomam tempo para resolver elas, para você ter mais tempo de fazer Uhum. aquela principal, entendeu? Perfeito, muito bom, legal. E o que que você enxerga que são também os principais riscos éticos com o avanço da IA, né? Que a gente já tá vendo discussões até muito nos Estados Unidos, né? Principalmente em relação a deepfake, segurança até de banco, né? De todas essas coisas assim. Como é que você tá enxergando essa evolução? E aí tem inúmeros casos, É, né? tem Porque é o que muitos, né? acontece, por exemplo, essa questão de direitos, né, de imagem e tal, ela é uma coisa muito importante, porque hoje você consegue gerar a imagem de quem você quiser, fazendo o que você quiser, entendeu? É muito Uhum. fácil, não é uma coisa difícil de fazer. Sim. Então, nessa transição, a gente vai ter muito problema aí com inocentes sendo acusados de coisas e culpados sendo inocentados também, porque, foi IA, entendeu? Então, isso daí é uma Uhum. coisa, né? E com isso tem a questão de desinformação, né, que vai ter muita. Dá para você fazer vários conteúdos hoje com IA que podem ter consequências bizarras. Teve dois casos, né, que eu brinco, que é o do desfile de Halloween de Dublin e teve os fogos de artifício de Birmingham. O que aconteceu? Hum. Um cara criou um blog para ficar postando automático notícia. A IA que escrevia. Um dia a IA foi fazer um post dos 5 maiores desfiles de Halloween, os melhores. Aí ela alucinou, ela fez 4 certos e o quinto ela inventou. Ela inventou que tinha um desfile lá em Dublin que era sensacional, que as pessoas iam de fantasia pra rua. O que aconteceu? Algum outro blog grande que fica fazendo coleta automática de notícia, acabou pegando essa notícia e publicando. Aí as pessoas começaram a olhar, gente, vai ter um desfile aqui em Dublin. Aí um monte de influenciador começou a pegar isso e jogar no TikTok. Gente, eu não sabia, mas vai ter hoje um resultado. 7 da noite, estava 1.000 pessoas lá fantasiadas esperando o desfile, que Que depois veio a não polícia aconteceu. dizendo, gente, não vai ter desfile. E aconteceu a mesma coisa no Ano Novo em Birmingham. Se eu não me engano, foram 6, 7 mil pessoas na praça lá esperando os fogos de artifício que não existia, entendeu? Caraca, que Então, olha loucura. o problema, né? Então, essa é outra questão. Uma outra questão tem a ver com supervisão, né, com privacidade, porque, cara, você instala um monte de câmera e aí consegue te reconhecer, aí consegue te reconhecer, todo mundo sabe onde você tá, aí tem aquela É. questão de, pô, e aí, supervisão governamental, entendeu? Que aí, pô, de um lado, segurança, mas do outro, se o governo for falho, né, que a gente sabe que em Sim. certos casos você pode não conseguir se defender de alguma coisa, entendeu? Então, é muita coisa, assim. Aí tem também questões éticas do tipo assim, clonagem, uso de imagem de pessoas depois que elas faleceram. Já tem sites hoje, por exemplo,
que você compra lá um negócio que você... É igual Black Mirror. Você manda um monte de mensagens e vozes, etc. As pessoas, ele cria um clone daquela pessoa para você conversando com ela. Entendeu? A pessoa que já morreu. Sim, Ou usar a isso imagem de quem aí. já morreu para fazer novos conteúdos. Hoje eu conseguiria facilmente fazer um clone do Michael Jackson com todas as letras dele, pegar a imagem dele, treinar no avatar, pegar a voz dele, treinar no IA e ficar lançando novas músicas do Michael Jackson no estilo dele. Sim. O que que me impede de fazer isso hoje? Ah, é direito de imagem dele, entendeu? Mas tem gente que não vai ligar para isso, né? Então, Sim. tem muita implicação ética mesmo. Eu até tinha visto aquela teoria da internet morta, não sei se você Sim, com sim, certeza sim. deve saber, né? Que no Facebook, pelo menos o meu, eu não uso muito Facebook, mas as poucas vezes que eu entro, né, você vê posts ali que claramente não foram feitos por um ser humano. E os Sim. comentários também, às vezes, não parecem ser pessoas, assim, né? Parece que as Sim. IAs já estão elas mesmas criando conteúdo e elas mesmas interagindo, né? É uma Esse é um loucura isso negócio também. seríssimo. Eu, sinceramente, acho que a gente vai ter um declínio das redes sociais. Que elas vão se complicar muito, porque vai começar a entrar um monte de IA lá dentro. Vai ter até perfil 100% IA, que você vai conversar, ele vai te responder e é um IA. Vai ter gente namorando com IA. Eu te falo por quê. Lá no meu Instagram, hoje, se você manda um direct, quem responde é a minha IA. E eu já vi gente conversando com ela achando que era eu. Por mais que eu peço pra ela se identificar, ela sempre começa, aqui é o Danilo GPT, as pessoas ignoram, e daqui a pouco, cara, não, eu adoro o seu trabalho, que legal, não, mas eu gosto mesmo. Daqui a pouco eu vejo uma conversa longa, assim, eu falei, meu Deus, cara, essa pessoa tá achando que sou eu. E não sou eu, e eu inclusive falei pra ela dizer que não sou eu, não tô nem tentando parecer que sou eu. Imagina se eu estivesse tentando, de fato, simular que aquilo é uma pessoa. Tem um monte de perfil agora surgindo no Instagram, com umas fotos de mulher ou de homem bonito lá que fica assim, não sei o quê, eu queria que você... Me manda um ninguém pix. me curte, eu mando pix. Aí vem um monte, assim, de gente mais idosa, assim, lindo, linda, não sei o quê. O pessoal mais Cara, velho é os que entendeu? mais vão sofrer com E aí isso. o que vai acontecer? Isso vai tirar o social da rede social, porque se tudo é inventado, todo mundo tá postando um monte de post aleatório, o cara postando um post que é fortão, que não sei o que tá na praia, que tá viajando, e tudo mentira, entendeu? As pessoas vão começar a usar a rede social como TV. Você vai entrar lá apenas para consumir conteúdo, tipo o TikTok. TikTok pra mim não é rede social. O TikTok é uma rede de criadores de conteúdo. Sim. Você cria um perfil fake lá com uma foto que não é sua e fica só vendo o conteúdo dos outros, entendeu? Mas você não tá lá para dizer que começou um novo emprego, que vai viajar, entendeu? Não, tá vai virando muito espectador, todas. né? Vai virar isso em todas, Instagram. E aí, onde é que vai estar o social? Assim, em eventos presenciais. Eu vejo uma volta do presencial muito forte. Porque enquanto a tecnologia não consegue te garantir que você está falando com pessoas, você sabe que aqui no presencial, por enquanto. A gente ainda tem garante, certeza, né? Daqui a pouco vai ter ser um robôs robô. E tal, mas aí vai demorar mais. Aí é um problema para daqui a 15, talvez 20 não anos, seja para nossa geração vai ainda. ser, você acha que vai ainda? Com certeza. Os robôs que estão saindo hoje já estão bizarros. Entendeu? Sim, eu já vi uma coisa ou outra de robô, assim, Não, mas você acha que vai assim, chegar a um ponto que. 10 anos, 10 em anos 10 anos? Já tem robô chinês lá, que é tipo uma bebê reborn adulto, entendeu? Que você olha e, cara, é perfeito. E a gente tá começando a botar IA dentro e, cara, a questão toda aqui ainda vai se mexer um pouco robótico, mas tem outros que já estão se mexendo perfeito. Aí é só uma questão de juntar tudo isso, só que ainda é caro pra caramba. Cada robô desse é $20 mil, $40 mil. Só que, como eu te falei, hoje já fica muito realista, só que tá muito caro. E aí tem poucos, não é todo mundo que vai conseguir ter. Sim. Agora, mete uns 10 anos, 15 anos aí de otimização de processo, e aí você vai chegar na casa de alguém e vai ter, Jorge, vem cá, meu robô aqui que faz as coisas e tal. Vai acontecer. Eu chutaria 10 anos. Tá? E até os relacionamentos, né? Sim. Quantidade de gente que vai ficar namorando robô, né? Tem que é mais filme fácil. que eu indico já, que mostra isso muito bacana, assim, um filme novo. Legal. Bom, e há um tema, assim, muito grande, né? Tem muitas questões que a gente pode ficar discutindo aqui. Acho que a gente trouxe vários temas bem legais sobre. Infelizmente, nosso tempo é curto, então eu vou ter que ir encerrando. E no final de todo episódio, eu peço para me indicar um livro, ou filme, ou série, ou um indicado, o que você achar mais legal. Então, fica à vontade. Perfeito. Você até falou do Black Mirror. Eu vou mandar um filme e uma série. A série é o próprio Black Mirror, porque eu acho que... eu brinco que ele tá saindo de ficção e virando documentário, e eu acredito nisso mesmo, tá? Tem vários episódios lá que hoje já estão acontecendo, entendeu? E alguns outros vão acontecer também, porque qual foi a premissa do Black Mirror? É pensar nas evoluções de tecnologia e quais são problemas reais e éticos que elas vão gerar no dia a dia. E eles fizeram esse exercício muito bem. Então é só uma questão das tecnologias que permitem aquele episódio acontecer, delas serem descobertas que aquilo vai acontecer. E algumas já foram, entendeu? Então a gente já tá vendo algumas coisas similares. E sobre o filme, tem um filme chamado Companheira Ideal, esse daí é novo. Tá? Os básicos, assim, todo mundo talvez já tenha visto, né? O Her, enfim, tem um monte aí. Mas esse Companheiro Ideal, ele é bacana porque a sinopse dele é que é basicamente um futuro onde as pessoas podem comprar robôs de companhia, entendeu? Pra meio que ser parceiros, etc. E o robô não sabe que ele é robô. Tá na programação dele não saber que ele é um robô, entendeu? Inclusive, às vezes, o passado com você é um negócio meio inventado e tal,
E é isso, para poder dar mais realismo, né? E aí o filme se desenrola e é bem interessante, Caraca, assim, que loucura. a história do filme. Porque tem isso também, né? É super possível disso acontecer Sim, também, né? totalmente, Do totalmente. robô não saber que é robô. Totalmente. E aí vem as questões de consciência, né? Aí Até vai ter o discussões direito sobre dos robôs, alma, entendeu? né? Porque aí o robô sofre, né? O robô chora. Ah, mas é uma simulação. Mas será que a gente também não é uma simulação? Aí sim, você começa nossa, a ficar, sim. tipo, entendeu? Aí começa a Você trazer fica um meio monte de... maluco, é. Começa a trazer um monte de É questões loucura. A gente pode estar interessantes, vendo uma Matrix, não sabe, né? Perfeito, é isso aí. Mas é isso. Bom, Danilo, muito obrigada pela sua Isso, eu que participação. agradeço. Foi muito legal o nosso papo, que nem eu falei, eu ficaria horas conversando sobre esse tema. Então, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer te receber Eu que aqui. agradeço. Convido quem quiser acompanhar minhas redes sociais, @Danilo Gato. Tenho cursos também de IA, então quem quiser aprender, sempre coloco muito conteúdo sobre isso. Para mim, eu sempre fico muito feliz de falar desse assunto, como você pode ver, né? Podia ir horas aí, então eu te agradeço também o convite. Legal, perfeito. Bom, e vocês aí de casa, lembrem de deixar o like, comentar, compartilhar e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!